E os diabéticos que se dizem não saber se estão compensados, como é que a gente procede? Então, é tão comum que tenham aumentado o número de diabéticos no mundo e a gente faz esse atendimento sem saber muito bem por quê. A dúvida é, a gente pede o exame, não pede o exame, confere o exame, vamos tratar, não vamos tratar, vamos encaminhar, não tem uma doença tão grave, como é que a gente faz em relação a isso? Eu já coloquei um vídeo anterior e você vai ver sobre como é que a gente vai fazer o atendimento do diabético se ele comparecer com urgência, com dor. Se ele tiver com dor, já é outra situação. A gente vai atender e a gente vai avaliar uma série de fatores para avaliar o risco para a gente fazer esse atendimento ou não. E se for um atendimento eletivo? E se não for um atendimento tão urgente assim? A gente trata ou a gente não trata? A gente acredita ou não acredita que o paciente vai falar? Enfim, eu preciso dizer que diabetes é uma doença de muitas nuances. Da mesma forma que ele pode ter equilibrado, tem paciente que está equilibrado num período, depois ele descompensa, ele cuida, ele descuida, porque é muito cuidado que o diabético precisa ter. Ele precisa ter uma rotina alimentar muito regrada, vale perguntar se ele tem um acompanhamento nutricional ou se ele não tem, se tem alguém que está vendo ou não, vale perguntar se ele faz atividade física regular, porque a atividade física regular moderada é o melhor hipoglicemiante que tem. Então, o paciente precisa fazer alguma coisa, de preferência que ele não faça atividades muito intensas, como por exemplo, fazer uma corrida. Fazer uma corrida é um exercício extenuante, claro, ele vai fazer uma queima de glicose, mas ele vai fazer um pico de cortisol porque ele precisa de muito esforço e nisso ele também pode fazer um pico glicêmico. A melhor atividade física para o diabético é uma atividade física regular. Então, avalie isso, converse com o paciente para saber. E a pergunta é assim, o paciente vai precisar de um tratamento, a gente atende ou não atende antes de ver o exame? A gente pede o exame ou não pede o exame? Eu entendo assim, quem vai fazer o tratamento do diabetes é um médico, o paciente precisa ser encaminhado para um endocrinologista. Se o paciente falar que ele está indo regularmente ao endocrinologista, que ele está tão bem equilibrado, que ele retorna a cada 4 meses, que ele a cada 6 meses, ok, ele vai voltar, que bom, quem vai fazer o tratamento é o médico. Porque se a gente pedir o exame, o que a gente vai fazer com uma glicemia alta? A gente vai medicar? Não, quem vai medicar é o médico. Então, quem vai fazer o tratamento é o médico. Acontece que podem ocorrer situações onde o paciente ele é atendido pelo SUS. E no atendimento do SUS, sabe como é, né? Às vezes o paciente vai passar pela clínica geral e depois ele vai passar pelo especialista até ele conseguir essa vaga conforme o serviço de saúde do município dele pode demorar meses e até ali vai ficar tudo muito ruim. Eu sempre tenho conhecimento de onde a gente tem talvez uma escola, um curso, aqui na minha cidade tem um curso de análises clínicas e ali eles têm um grande desconto, dá metade do preço em relação ao particular para que o paciente faça o seu exame particular. Porque às vezes o paciente não tem plano de saúde, mas ele trabalha, ele tem condições de ir lá e fazer um exame. Então eu solicito esse exame de hemoglobina glicada, por exemplo, para que ele vá lá para a gente conseguir ter uma média. Hemoglobina glicada é um exame para a gente conseguir ter uma estimativa, porque tudo que acaba subindo a glicemia vai fazer uma glicação, uma glicosilação de todas as células. A hemoglobina ela vai ficar glicada e essa hemácia ela vai ter mais ou menos 3 meses de vida. Então, se houver uma glicação, significa que a gente teve uma alteração conforme o nível de glicação, o percentual de glicação dessas hemácias. Aí se faz o exame de hemoglobina glicada, que para um indivíduo normal ele vai estar abaixo mais ou menos de 6,0, conforme o referencial do exame. Mas mais ou menos entre 6,0, 6,2 até 6,5 está tolerável, está ideal para o paciente que é diabético. Acima disso, acima de 7, acima de 8, aí já está muito grave. E isso significa que se o paciente tiver com um diabetes, uma hemoglobina glicada num nível razoável, ele precisa sim voltar para o médico, mas você pode fazer esse tratamento odontológico sem a chance de acabar tendo nenhuma complicação. Claro, ele vai ter complicações crônicas, periodontais, cirúrgicas, como retardo da cicatrização, mas a gente precisa entender que nem todo diabético é igual,
que não é porque é diabético, eu vou ter medo de atender, que nós vamos fazer, vou pedir o exame, Você vai pedir o exame se o paciente não tiver em tratamento com o médico, se ele não tiver condições, conversa com ele para saber se não tem condições de conseguir uma consulta mais rápida, porque eu dependo do SUS, o SUS da minha cidade não atende tão rápido, não vou ter hora. Então daí você pede. E a outra ferramenta muito importante que todo mundo deveria ter é um glicosímetro de dedo. E esse glicosímetro, ele vai medir a glicemia em jejum, se vai ser no jejum, tira uma picadinha, coloca ali. Os médicos falam que esse é um exame preditivo muito bom, muito interessante, porque se a gente tiver alguns exames, algumas médias muito acima, a gente vai poder ajudar a medicina a fazer esse diagnóstico de diabetes. E aí, por exemplo, se o paciente vem em jejum, idealmente essa hemoglobina, essa glicemia em jejum vai estar menos de 100. Mas dificilmente o paciente vem em jejum e a gente vai fazer essa medida, vai atender o paciente ao longo do dia. Existe uma medida que é a glicemia pós-prandial, pós-almoço, pós-refeição, e que após 2 horas ela vai ter uma medida, ela deve ter uma medida de menos de 140. Então a gente pergunta para o paciente, então você é diabético, mas a gente não sabe como é que tá, então vamos dizer como é que tá. Porque muitas vezes o paciente vem e fala que tá tudo bem, mas não tá. E ele vem só para dizer que tá tudo ok. E ele vai dizer que foi o bolo de chocolate que ele comeu ontem. Se ele comer um bolo de chocolate, aquela glicemia foi. Se ele foi diabético do tipo 2 ou do tipo 1, a insulina que ele teve já baixou, não foi o bolo de ontem, tá? Não caiam nessa ideia de enganar qualquer um. Eu não sei quem que me engana mais, se ele engana o profissional de saúde ou se ele engana a si mesmo. Ai, porque ontem eu fiquei com vontade de chupar uma balinha, chupei uma balinha, acho que é por isso que hoje está alterado, né, doutora? Não, ontem foi ontem, teve o dia inteiro para equilibrar. Para toda pessoa normal, depois de uma refeição, dependendo do que for consumido, se for em carboidratos simples, vai ter um pico, mas a gente vai produzir insulina e a insulina vai conseguir guardar. Para todo mundo, e para o diabético do tipo 2, ele vai produzir insulina. Acontece que às vezes a pessoa já consome uma quantidade de carboidrato tão grande, que ele tem que produzir tanta insulina, que ele começa a ter uma coisa chamada resistência periférica à insulina. Para essa resistência periférica à insulina, existem as medicações que o médico vai prescrever. E essa medicação vai ajudar no tratamento do diabetes. Então, às vezes nessa medida ele vai estar com uma glicemia muito alta e depois não vai baixar, diabetes do tipo 2. Como é que a gente vai saber? 2 horas depois, mais ou menos 2 horas depois, pica o dedinho. Ai, mas e se o paciente apareceu 1h30 porque o atendimento dele era 1h30, mas ele almoçou? Bom, aí você vai ter um parâmetro e perguntar assim, mais ou menos o que você comeu. Bom, se ele comeu macarronada ao molho sugo e comeu um bolo de chocolate de sobremesa e é 1h30 da tarde e esse indivíduo for diabético, para começo de conversa, ele já fez uma alimentação totalmente errada. Então ele vai ter um pico de glicemia e isso vai estar mais de 200, certamente. A gente não tem muito parâmetro, mas primeiro, ele não deveria ter uma alimentação tão equivocada assim e não vai baixar. Para quem já tem uma alimentação equilibrada, mesmo que ele tenha tido uma refeição, mas essa refeição é rica em vegetais, proteínas e com menos carboidrato, pode picar o dedo dele 1h30, 1 hora, se ele almoçou ao meio-dia, que isso não vai estar tão alto ou talvez já esteja a menos de 140. E eu vou dizer que eu sei tudo isso porque eu tenho 3 diabéticos na minha casa, tá? O meu marido e meus 2 filhos. Existe um aparelhinho chamado Libre Freestyle. E eu vou escrever aqui, vou pedir para colocar na edição esse desenho daqui. Ele é um pequeno sensor que a gente coloca no antebraço, ele é colado. E esse sensor tem um microchip e ele tem um filamento que ele acaba entrando dentro do tecido. E esse filamento, em tempo real, ele vai fazer a medição da glicose. E o paciente vai passar o aparelhinho e a gente vai conseguir ver. E o estresse odontológico aumenta sim a glicemia. Porque eu tenho um paciente que chegou e falou assim, ó doutor, olha o que eu tenho, olha, vamos ver quanto é que tá. Blip, tum, tinha dado ali 130. Daqui a pouco, sentou, vamos anestesiar, trabalhei um pouquinho, anestesiei e vamos ver como é que tá agora. Blip, 180.
Então sobe o estresse do atendimento odontológico, aumenta os níveis de cortisol, que aumenta a glicemia. Então ele acabou tendo um aumento da glicemia. Mas se isso é transitório, não tem problema. E ele tá fazendo uso desse aparelho porque isso melhora. Qual é então o nosso papel como odontólogos frente ao diabéticos? Como eu falei, se o paciente tem o diabetes e esse procedimento não é urgente, e se a gente estimar que não esteja tão grave, quem vai tratar é o médico. A gente pode fazer a prescrição, nós temos autorização pelo conselho para a gente pedir o exame, mas se for para pedir o exame, vai pedir o exame para quê? Você vai tratar, não vai tratar? Ou o paciente já faz tanto tempo que não foi para o médico que a gente vai solicitar o exame para que então a gente consiga ter uma ideia e o paciente também saber o que ele precisa fazer para se cuidar. Mas o mais importante de tudo é que, como profissionais de saúde, a gente precisa saber orientar o que o paciente precisa fazer. Então, dica de saúde sempre é muito bom. Eu já falei no começo do vídeo sobre atividade física, já falei também sobre alimentação. Ele precisa ter uma alimentação mais adequada. Essa alimentação é uma alimentação low carb, menos carboidrato, porque ele vai consumir menos carboidrato e talvez o tanto de insulina que ele produza vai poder absorver essa glicose, vai tirar essa glicose do sangue. Ou vamos até pensar que o indivíduo diabético pode ser um indivíduo que ele tenha pouca tolerância à glicose. Ele não pode com muito carboidrato, porque o corpo dele não dá conta de metabolizar. Então, o que você vai fazer? Você vai preferir alimentos que tenham menos carboidrato. E eu preciso dizer que nesse mundão, eu tinha uma parceria, ainda tenho, uma parceria com um nutricionista, e com essa parceria do nutricionista eu coloco junto, incluo 2 sessões com o nutricionista. E esse nutricionista vai fazer esse acompanhamento, ele vai fazer uma conversa inicial, depois ele vai passar a dieta e depois, se o paciente quiser seguir, ele pode seguir. E eu tinha uma paciente que ela tinha uma glicemia nas alturas, e conversando com ela, e você cuida da alimentação? Aham, eu cuido direitinho, eu como tudo certinho. E aí, conversando com esse meu nutricionista, ele falou assim, olha, você não imagina a fulana de tal, ela fazia tudo errado, dá vontade de chorar com a dieta dela, porque de manhã ela comia pão doce, na hora do almoço ela comia arroz, feijão, batata, tudo absolutamente errado, equivocado, sem nenhum tipo de norte. Então eu entendo que quando a gente está falando que o diabetes vai melhorar a saúde dele, que o diabetes vai melhorar a saúde gengival, e se a gente consegue colocar esse nutricionista, porque se o paciente chegou ao tratamento odontológico, ele quer resultado, mas às vezes ele precisa de uma coisinha a mais, mas daí para sair do nosso consultório para buscar atendimento pode ficar complicado demais. Então a gente encurta caminhos fazendo esse tipo de parceria que é bom para todo mundo, é bom para mim, bom demais pro paciente, é bom demais pro nutricionista, porque todo mundo vai ser beneficiado com isso. E o paciente tem a possibilidade de seguir, ou o paciente pelo menos teve 2 orientações muito boas com um profissional e vai conseguir dar seguimento disso em casa. E assim vai conseguir pelo menos ter uma ideia do que pode, do que não pode, do que é bom, do que não é bom, para que ele tenha a possibilidade de se cuidar. Porque são muitos os casos que são equivocados e o paciente acha que está se cuidando, não está se cuidando coisa nenhuma. Então, o que a gente puder ensinar esse paciente para que ele se cuide, melhor ainda. E tem mais uma outra situação que a gente precisa cuidar do paciente diabético, que é a síndrome metabólica, que em geral a síndrome metabólica inclui o diabetes. Que a gente bater o olhinho e ver aquele paciente que tem um barrigão. Então, uma das características de síndrome metabólica é a circunferência abdominal maior do que a circunferência do quadril, ou seja, se sua cintura for muito maior do que o seu bumbum e você tiver pressão alta, diabetes e todas as gorduras do sangue, problemas cardiovasculares ou dislipidemia ou colesterol ruim muito alto, LDL muito alto, ou triglicerídeo muito alto, possivelmente o paciente tem uma outra coisa chamada síndrome metabólica. Então a gente precisa também ampliar o olhar e parar de ficar olhando só para glicose, só para glicose, só para glicose, porque existe um algo a mais. Essa síndrome metabólica é um conjunto de um monte de sintomas que inclui tudo isso e que uma das metas é o paciente emagrecer.
porque o paciente conseguir diminuir a gordura visceral também vai ajudar a melhorar a hipertensão, vai melhorar a dislipidemia, vai melhorar o diabetes, e atividade física é importante, regular, até para o diabetes vai conseguir melhorar a alimentação, fazer uma reeducação alimentar, de preferência com um profissional da saúde, e que o que essa síndrome metabólica tem a ver com o nosso corpo é que isso destrambelha todo o sistema de inflamação, aumenta a produção de radicais livres e aumenta a chance de doença cardiovascular, porque também aumentam os mediadores inflamatórios do corpo. E com isso, o mesmo sangue que passa no corpo também passa na boca. Por isso, o paciente pode ter toda uma inflamação sistêmica que vai estourar na boca também. Então, a gente precisa abrir o olhar e parar de ficar pensando que tudo é só dente, é placa, porque você não escova. É mais do que isso. E assim, se você consegue ampliar esse olhar, você vai conseguir trazer isso para o paciente, que olha, existe muito mais da sua saúde bucal que o seu corpo está pedindo, o seu corpo está precisando um pouco de cuidado em todo ele. Conseguir ter um olhar sistêmico, um aconselhamento, uma orientação e dizer para o paciente do fundo do coração que eu quero a sua saúde, vai fazer toda a diferença na confiança, na credibilidade e no resultado. E o resultado do tratamento vai gerar mais confiança que você é um bom dentista e vai trazer sempre mais retorno. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiário, para falar da periodontia de todos os dias, que envolve todas as especialidades, porque a periodontia é a base de tudo. Comenta aqui, assina o nosso canal, escreve o que você gostaria que fosse abordado nos próximos vídeos e te vejo então no próximo vídeo.